Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas é igual, sei lá, caixa eletrônico com Windows XP também. Nossa. Saca? Ou, sei lá, coisa do governo ali. O trabalho que eles teriam pra atualizar e pra mudar, substituir a tecnologia, treinar o pessoal, vai levando com a barriga. Tá funcionando, continua do jeito que tá, que é mais fácil. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Lucas Braga. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou a Ana Marques. Algumas tecnologias já tiveram sua era de ouro, mas elas foram superadas por outras melhores. Só que ainda há contextos em que a gente usa essas tecnologias do passado, seja por necessidade ou só porque é mais legal mesmo. No episódio de hoje, a gente conversa sobre tecnologias antigas que por algum motivo se recusam a desaparecer. E antes de começar, o Tecnocast está na segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. Então entra lá no site prêmiompb.com.br e vota na gente na categoria Tecnologia e Telecomunicações. O link também tá na descrição deste episódio. E lembrando que você pode votar uma vez por dia. A segunda fase vai até dia 22 de novembro, então vota na gente, vamos ganhar esse negócio. Vota na gente, prêmiompb.com.br. E aproveita, se você é ouvinte de longa data, e não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast lá no Spotify, Apple Podcasts, deixa a sua avaliação. A gente agradece demais porque essas avaliações, essas votações ajudam bastante a manter o podcast rodando. E aguenta aí, que a gente já começa com a pauta. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 17 minutos e 35 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? Começamos com o áudio do Renato, que ele mandou pra gente lá no WhatsApp. O Renato diz o seguinte: Olá, pessoal. Lembra que eu falei sobre a lorota, conversar lorota com o carro? Acho que uns episódios atrás. Então, a minha visão, na época, não estava tão clara quanto após esse novo episódio sobre a OpenAI. E quer dizer o seguinte, a IA hoje, isso tudo que a gente está vendo de produtos de IA, deveriam ser encarados como ferramentas e não como produtos finais. Por quê? Você não vai pegar uma IA e vai ficar conversando com ela, vai botar no carro para ficar conversando lorota, ou para ficar pedindo para inventar alguma coisa, ou sei lá, não é esse o objetivo. Mas eu preciso usar isso para um produto real. Viram a demonstração do Apple Intelligence, que você vai poder usar isso para resumir um e-mail, para poder fazer o proofread, para poder, verificar se você escreveu certo, reescrever com uma linguagem mais objetiva, mais concisa, menos agressiva ou alguma coisa desse tipo. Isso tudo tem que ser usado como ferramenta em produtos. Então, produtizar isso está sendo um desafio porque não é um produto, é uma ferramenta. Espero ter contribuído. É uma feature, né? Acho que o termo em inglês é um recurso, né? Mas concordo 100%. O pessoal todo tá comentando isso também, né? Da mídia americana. Porque a Apple mesmo, com o iPhone 16, você entra na página do iPhone 16 no site da Apple e é, gigantesco. Apple Intelligence. Sim. Tudo. Você vai rolando, o chip preparado para o Apple Intelligence, não sei do que lá preparado para o Apple Intelligence. Esse é o futuro, a inteligência artificial nas suas mãos, sei lá do que. Tarará. Você compra o aparelho, não existe Apple Intelligence. É isso, não tem. Saca? Não tem. E quando lançar ainda, vai ser essa coisa super limitada, porque chega só em algumas línguas, não é pro mundo todo. Enfim, tem recursos que vão chegar aos poucos também no Apple Intelligence. No começo vai fazer uma coisa, depois ele vai aceitar um pouquinho mais. Enfim, então é muito claro o hype. O produto não tá tão claro assim como o Renato falou. Então, no momento, não passam de features, não passam de recursos. Só que isso não venderia celulares, não venderia assinaturas, etc, né? Falar que, estamos lançando aqui um iPhone e agora ele consegue resumir o seu e-mail. Ele tem esse recurso novo no mail da Apple. E daí? Ou então o da Samsung aqui que consegue usar para traduzir conversas simultâneas e tal, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo, já existe.
Tem outras soluções que fazem isso e tal. Eu acho que essa questão, o próprio Renato cita isso, né, no áudio dele, a questão do e-mail, parece ser até o momento uma das principais capacidades que eles vêm batendo na tecla, sendo que isso, tudo bem, é interessante, é legal, mas caramba, quando você pensa, cara, inteligência artificial nas suas mãos, Apple Intelligence, Samsung AI e tal, tipo, pô, mas parece pouca coisa ainda, sabe? E então, assim, pensar em como transformar isso em ferramenta em ambientes que eles já têm, como celulares, ainda tá difícil pra galera. Eu digo pra galera de produto, Apple, Samsung, todo mundo, né? É um problema que tá todo mundo tendo que lidar. Então, eu concordo totalmente com o que o Renato disse. É pra ser pensado como uma ferramenta, não como produto. A questão é que problema essa ferramenta vai resolver? Nem isso tá claro ainda, sacou? Quais problemas reais, grandes, problemas práticos, vamos usar aquele clichê, né? Quais dores do usuário, né? Nem isso está totalmente claro ainda. Tem ideias legais, interessantes, mas que quando a gente coloca assim na balança, pô, isso vai realmente ajudar a vender essa ferramenta como a revolução que ela está sendo apresentada? Acho que a gente não viu isso ainda. É mais tipo o potencial. A tecnologia do jeito que eu digo é o caminho que foi usado para desenvolver e o que ela vai ser capaz de fazer nas suas próximas evoluções é inovador e tem um potencial gigantesco. Mas por enquanto é o hype do isso aqui vai se tornar tal coisa no futuro. Isso aqui realmente é muito avançado, como ela consegue responder você e fazer certos trabalhos de texto ali. Realmente é uma coisa que você não tinha antes nesse nível de qualidade, né? Então, enfim, é muito mais um hype mesmo. Seguindo aqui o comentário do Robson Freitas lá no Telegram do TB, Caixa Postal Tecnocast, diz o seguinte: com relação ao OpenAI, na minha opinião, é uma empresa criada e gerida por engenheiros e cientistas. Ainda não colocaram alguém que tenha uma visão comercial. Dá pra ver na correria e empolgação com que eles lançam um modelo por cima do outro, sem nem ao menos justificar o lançamento anterior comercialmente. É nesse ponto que dá pra fazer uma mistura dos últimos episódios. Na minha visão, o plano, aspas, oculto da Meta é o que mais faz sentido em uma teoria da conspiração. Vejam que por mais que ela tenha lançado a IA dela, deixou em open source, pois assim ela não precisa necessariamente dedicar uma força brutal e a OpenAI, no caso, está dedicando. Até porque não é o produto principal dela. Acredito que quando muita gente pensa em IA e nos usos dela, só lembramos do Tony Stark e o Jarvis, e nesse sentido a Meta tem os ingredientes, tem os dados, tem um projeto de óculos mais viável, uma IA, muito dinheiro e uma certa credibilidade. Já pensaram num cenário onde a OpenAI não consegue mais evoluir modelos? O que ela fará? O que os investidores farão? O que será da Nvidia? Só penso em um caos. A Nvidia tá de boa, cara. Ela vai continuar vendendo pra quem mais quiser fazer. De todo mundo nessa conversa, a Nvidia eu acho que é que tá um pouco mais confortável. É óbvio que coisas podem mudar, né? Não dá pra saber o que vai acontecer, mas eles têm uma posição muito estratégica nessa conversa toda. Mas, de fato, ele fala da Meta e, assim, a gente passou o episódio inteiro tentando pensar, tipo, o que vai ser dessas empresas que dependem de IA, né? OpenAI, Anthropic, Mistral e outras, né? Essas startups também que estão aparecendo, enfim. E bate nessa trave da gente não conseguir imaginar quais vão ser as soluções, de fato, que as próprias empresas vão querer adquirir, comprar e como isso vai chegar no usuário. Dentro disso, talvez a Meta seja que tem um plano mais fácil de perceber, porque o plano da Meta é atrapalhar. A gente fez esse episódio sobre o Llama, né? O que a Meta ganha com o Llama livre, e acho que a conclusão que a gente chegou foi essa. Tipo, o plano da Meta é impedir que qualquer uma das outras seja o padrão. Então eles vão lá, gastam uma grana, tem um laboratório muito bom, pesquisadores excelentes, eles têm um ganhador do prêmio Turing como chefe de IA da Meta, então é só isso. E, bom, toma aqui, galera, façam o que vocês quiserem aí, vamos ver. E conseguem desestabilizar o negócio de modo que a OpenAI não é a líder, não consegue se tornar o padrão, né? Então, de fato, a Meta tem uma estratégia um pouco mais clara, eu acho, que é atrapalhar. E aí a questão dos óculos, enfim, obviamente, eu acho que os óculos têm uma outra característica, mas a IA vai estar inserida neles nessa ideia de commodity, né? A IA vai estar inserida em tudo que for hardware daqui pra frente, seja lá qual for o próximo hardware, a próxima next big thing, vai ter IA nisso. E essa questão da OpenAI com
com engenheiros e cientistas, cara, isso me parece um ponto bastante importante nessa conversa, porque realmente você está pedindo que pessoas que têm um perfil muito de pesquisa, né, muito de realmente avançar a tecnologia em si, passem a pensar como criadores de produto. E, putz, demora para fazer essa transição, demora para você mudar ali internamente a cultura da empresa, enfim. Então, eu acho que a OpenAI tem esses desafios internos para resolver. Enfim, vamos ver se eles conseguem, né? Eu acho que não é o foco deles mesmo, sabe? O foco da OpenAI é desenvolvimento tecnológico e não, tipo, ser rentável. Claro que é um desafio agora, se existe essa pressão dos investidores que eles precisam dar lucro, né? 6,6 bi dizem que sim. A partir de agora, talvez seja, mas eu acho que até o momento foi intencional, assim. O nosso papel é inovar, é ser a tecnologia líder de LLM e outras variações ali também. E agora que eles vão ter que encontrar alguma forma de fazer dinheiro com aquilo. De fazer dinheiro real, né? De ficar no positivo, pelo menos. E fechando aqui, nós temos um comentário do Jean F. lá no WhatsApp. Eu já falei aqui numa caixa postal anterior que eu sou um pouco cético em relação à AGI, né? Inteligência Artificial Geral, generalizada, aquela que, em teoria, vai raciocinar de modo semelhante a um ser humano, né? Mas eu acho que encontrei uma pessoa mais cética que eu, que é o Jean. Ele disse o seguinte: a verdade nua e crua é que o hype da AGI é uma jogada de marketing. Empresas como a OpenAI estão lucrando com o sonho impossível da AGI, enquanto os executivos saem de fininho com seus bolsos cheios. No fundo, não existe mágica aqui. Todas essas empresas estão criando tecnologias parecidas. E em breve, IA será tão comum quanto a eletricidade. Você não compra mais a IA, você simplesmente compra um produto que já vem com IA integrada. E sinceramente, o hype vai morrer. Estamos falando de uma corrida para o fundo do poço em termos de margem de lucro. A mudança para um modelo de lucro da OpenAI não é porque a AGI está perto, mas sim porque sabem que o sonho vai ruir em breve. Estamos diante de uma bolha. Rapaz, eu achava que eu era cético, mas acho que o Jean ultrapassou bastante aqui. E ele continua. E eu acho que essa segunda parte do comentário dele é bem interessante. Ó. Vários executivos importantes da OpenAI, incluindo a CTO e o chefe de pesquisa, deixaram a empresa, sugerindo que isso é um sinal claro de que a AGI, a Inteligência Artificial Geral, não está tão próxima quanto muitos acreditam. Por que alguém deixaria uma empresa que está prestes a realizar o maior sonho da IA? Né? Ele pergunta aqui, entre aspas, né? Seria a pergunta que a gente deveria se fazer. A saída desses líderes reforça a ideia de que o desenvolvimento da AGI está longe de acontecer e que a OpenAI, assim como outras empresas, está focada em maximizar lucros com as tecnologias que já possuem, antes que o mercado se sature. Eu acho que, assim, com todo respeito, eu acho que o Jean também assumiu algumas coisas que não era bem o que... Ninguém quer passar essa ideia, tipo... Eu não acho que a OpenAI quer passar a ideia de que a AGI tá logo ali. Eu acho que ele... Até, né, quando a gente olha o documento deles de fases da IA, tá distante ainda. Eles estão, no máximo, chegando na fase 2, para fase 5, né? E declarações que o próprio Sam Altman fala é que a matriz energética, por exemplo, não sustenta uma AGI hoje em dia. Então tem muita coisa para acontecer ainda, né? Quando a gente pensa... Não sei qual empresa que essa semana anunciou também que vai investir em energia nuclear. Várias, cara. Microsoft, Google e Amazon também. Pois é, fiz a confusão. Mas, entendeu? Acho que a saída da CTO, o chefe de pesquisa, na minha interpretação, tem muito mais a ver, talvez, com uma cultura tóxica, saca? Tretas ali internas, eu não sei que tipo de problemas que estão rolando dentro da empresa. E aí o negócio espana, né? Ninguém aguenta, tipo, por mais que, temos a melhor tecnologia. Mas eu concordo com ele em muita coisa, né? Por exemplo, que em breve a IA vai ser tão comum quanto a eletricidade. Sim. O smartphone chegou num ponto que você comprar um iPhone, um Samsung, um Xiaomi, sejam equivalentes no tier, né, de preço, você vai ter uma experiência premium com todos. A câmera de um vai ser melhor do que a do outro, o outro vai ter, sei lá, o software mais interessante, né? O outro vai ter tal processador, não sei, mas são muito equivalentes o conjunto da obra, né? A tela, enfim, tem vários elementos aí. E eu acho que com IA vai ser assim também. Você vai ter, de repente, uma IA que performa um pouco melhor em lógica, a outra que performa um pouco melhor em conhecimentos gerais, não sei. Mas a tendência é que cada vez mais esses gaps vão sendo fechados. A meta, quando chega e joga, desculpa aí a expressão, mas a merda no ventilador, né? Toma aí, pra todo mundo de graça. Joga o LLM no ventilador. Ela meio que já planifica um pouco a história também, porque muitas das startups que estavam surgindo, ou que estavam, por exemplo, o ClickUp, que a gente usa no TB. Todo aplicativo agora tem um chatbot, alguma coisa de IA, né? O Notion, ClickUp e tal. Eles utilizam o GPT 3.5. Eu não sei se já atualizaram, né? Mas eles lançaram com o GPT 3.5.
Agora com Llama, entendeu? Tipo, eles poderiam estar usando isso, podem migrar para isso. Então, tem muita coisa sendo desenvolvida já com base nos modelos da Llama. Então, nesse ponto eu concordo bastante. Só na leitura do que tá acontecendo com a OpenAI que eu li de uma forma diferente, assim. Eu acho que não tem a ver com o que eles têm guardado lá, tem mais a ver com o que eles estão guardando de crise, sabe? Eu também acho que é algo nesse sentido mesmo. E também interpreto a saída do Ilya Sutskever, ou Sutskever, não sei como pronuncia exatamente o nome dele, mas era o cara que lidava com a parte de alinhamento e tal, né? Super alinhamento. E já criou a startup dele, como eu falei no episódio, já conseguiu levantar 1 bi. Essa startup se chama Safe Superintelligence. Então, veja, o cara que era uma das figuras-chave da OpenAI, um dos fundadores, sai da OpenAI e cria uma outra startup para lidar especificamente com superinteligência. Ou seja, ele também tem a expectativa de que algo, talvez seja só uma questão de nomenclatura, mas a superinteligência eu acho que é depois da AGI, não é algo assim? Mas enfim, são relativamente próximos no sentido de que estão muito à frente. Já é aquela inteligência artificial que estaria ali num nível de raciocínio humano. Então ele também está pensando nisso lá na frente e, pelo visto, a intenção dele com essa nova empreitada é pensar em maneiras de conduzir a isso de maneira segura, né? Tá no nome, Safe Superintelligence. Eu acho que talvez isso dê uma sugestão pra gente do motivo da saída também, né? Então, exatamente, Desalinhamentos ideológicos ali, ou não ideológicos, né? Mas em como tá sendo conduzido o projeto. Acho que isso, certamente, talvez ele não concorde na direção que a OpenAI tá tomando. E, por outro lado, acho que isso mostra que ele tem a perspectiva de que vai chegar lá, vai chegar na superinteligência. Então, acho que tem essas duas mensagens que a gente pode interpretar aí. Então, acho que a gente está diante de uma situação que a gente nunca vai ter todas as respostas, né? Questões internas ali, etc. Mas, acho que o que dá para dizer é que as partes, eu acho que acreditam estar caminhando na direção de uma inteligência artificial com contornos de raciocínio humano, mente humana, enfim, seja lá como a gente queira chamar isso, seja lá se a gente acredita que isso vai chegar ou não. Mas eu acho que tanto o Altman quanto o Sutskever acham que a gente vai chegar lá e talvez tenham ideias diferentes do que a gente faz quando chegarmos lá. Pra mim não é uma questão de se, é só uma questão de quando. E aí tem muitas variáveis, tipo eletricidade, capacidade, evolução ali, lei de Moore, né, na capacidade de processamento, enfim, tem realmente vários desafios e, óbvio, otimizações técnicas no software de forma que você consiga rodar mais leve. Ano passado a gente teve vários avanços nesse sentido por conta da Meta, né? A Meta trouxe muita novidade ali na engenharia, né? Muito avanço nesse sentido de deixar a IA mais leve. Tanto que o Meta Llama 3.1 de 70 bi, os benchmarks dele eram absurdos, cara. E a gente usou no TB um tempão esse modelo no Tecnochat. É absurdo o que eles conseguiram fazer, saca? E muito mais leve e acerta, né, a taxa de acerto muito alta, enfim. Mas é isso. Em breve IA em todos os lugares e os executivos vão continuar ganhando bilhões, vão ganhar mais bilhões ainda, né? Porque isso aí só causa mais centralização, se pá. É isso, comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. Toda tecnologia tem um prazo de validade, mas cedo ou mais tarde surge uma nova tecnologia que é mais eficiente e toma o lugar da antiga. Só que isso não significa que essa tecnologia desaparece completamente de uma hora para outra. O que acontece, na verdade, é que existe uma perda gradual de espaço. A tecnologia nova é tão superior que utilizar a anterior, aos poucos, vai deixando de fazer sentido. Ter um smartphone, por exemplo, é muito prático, só que isso não significa que os celulares tradicionais ou os dumb phones tenham sido extintos, assim como o Pix não levou ao fim do dinheiro em espécie. E dependendo da situação, você pode até achar que é melhor ou mesmo precisar de um deles, mesmo sendo a tecnologia mais antiga. Então hoje a gente conversa justamente sobre essas tecnologias, entre aspas, do passado, que de algum modo sobrevivem e ainda são usadas em contextos específicos. E para começar, já quero jogar para vocês aí, o que vocês usam hoje em dia que daria para a gente considerar que é uma tecnologia do passado, mas por algum motivo, e esse motivo eu queria entender, né? Vocês ainda acham que vale a pena utilizar em 2024? Bom, com essas tecnologias antigas todas aí, eu posso me considerar culpado por usar vinil.
Eu tenho esse apego aí de colecionismo. Um dos meus sonhos quando criança, eu sempre gostei muito de música, era que quando eu fosse adulto, eu tivesse condição financeira de ter uma biblioteca com todos os CDs possíveis, como se fosse uma loja, para eu poder entrar e escolher o que eu quisesse. Esse sonho acabou se realizando de outra forma, né? Inventaram serviços de streaming. Mas é aquela coisa, a gente não é ali dono da música, a gente fica refém do catálogo. Inclusive, tem músicas que eu gosto, que eram até exclusivas do Spotify, que não estão mais no catálogo e eu simplesmente perdi o acesso. Então, com os meus artistas favoritos, eu tenho o vinil ali como hábito de manter esse colecionismo desse meu desejo aí do Lucas criança, né? E esses dias eu precisei usar SMS, porque eu tava dentro de um avião, eu estava no corredor do meio, então eu tava longe da janela, e o sinal tava fraquíssimo, e a gente tava a mais de 1h30 na pista, porque deu algum problema, e eu precisava avisar minha família. E o sinal que tinha só conseguia pra mandar SMS, então eu recorri aí a essa tecnologia que a gente usou tanto ali no início dos anos 2000, eu precisei usar ela em 2024. Eu não uso recorrentemente, mas a última vez que eu usei essa tecnologia que eu vou falar, já foi numa época em que ela já estava meio que caindo em desuso, né? Que, enfim, já não fazia mais muito sentido. Que é o cheque. Tipo, o cheque é basicamente um pedaço de papel onde tem lá escrito um valor, você, né, diz pra quem que vai ser esse valor e etc, diz quando que pode sacar, enfim. É uma tecnologia muito esquisita e talvez muita gente hoje nem lembre como é que é. Um talão de cheque, você abrir a sua conta, tinha direito a não sei quantas folhas de cheque. Enfim, era um negócio muito divertido. Quando eu me casei em 2016, já era meio raro ver cheques naquela época, mas é comum, enfim, algumas pessoas dão dinheiro de presente quando outros se casam, né? Ao invés de dar um presente em si da lista, geralmente pessoas mais velhas, às vezes dão um presente como um valor em dinheiro. E eu recebi alguns cheques de presente naquela ocasião. Então eu tive que me deslocar ao banco, pegar a fila pra, né, sacar o dinheiro do meu presente. Fã hater, né? Cheque. Essa pessoa que te deu o cheque. Achei que você ia, tipo, joga na cara dele, filha da puta, o que eu faço com isso? Presente de grego, hein? Assim, virou dinheiro. Ele conseguiu ser convertido numa forma de gastar mais prática, o que era dinheiro vivo naquela época, né? Mas enfim, consegui sacar o cheque, mas já naquela época eu lembro de ter achado meio estranho, assim. Mas assim, eu acho o cheque uma tecnologia muito, assim, muito antiga, né? Talvez uma das mais antigas que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, né? Mas assim, pensando no sistema monetário mais moderno, é uma das formas de pagamento, né? De transferência mais antigas que a gente tem, né? E hoje tá meio que desaparecendo, embora ainda tenha um pouco, mas eu lembro vividamente da última vez que eu me vi nesse banco olhando em volta, tipo, caraca, eu tô numa fila de banco que eu não pego já essa fila há muito tempo porque alguém me deu o dinheiro que é um papel com um valor escrito. Foi incrível. Mas vocês já tiveram talão de cheque ou você só usou? Eu tive um. Eu tive um só. Eu não cheguei no final, inclusive. Sou jovem demais. Aí, José, somos jovens. Eu tive um e eu usei um desse talão, que era pra pagar o material de quando eu fazia aula de inglês, assim. Já paguei com o da minha mãe. Aula de música eu pagava quando eu era mais uma criança, assim. A minha mãe me dava talão de cheque pra pagar. E aí eu deixava lá vários cheques, assim, pra ir descontando nos meses. Era assim. Comigo também. Eu já paguei várias vezes coisas dos meus pais com cheques, né? Tipo, você dava vários cheques pra parcelar uma compra. Enfim, era um acordo entre cavalheiros muito engraçado. O cheque é muito curioso, porque você tinha que saber um código para conseguir usar, né? Porque ele tinha aquela coisa de, se você riscar ele 2 vezes, ele só pode ser depositado. Verdade. Porque as pessoas pegavam o cheque e repassavam o cheque. E o cheque, para quem é mais novo e não sabe, ele é tipo, você preenche o valor, dá para alguém, óbvio, né? E só que assim, a pessoa às vezes não tinha aquele dinheiro na conta. Tipo, pode ir lá assustar o cheque que fala, né? Mas às vezes não tinha o dinheiro na conta. E acontecia muito de dar calote. Então, você recebia, mas você não estava recebendo o dinheiro de verdade. Tinha muito estabelecimento que já colocava, não aceitamos cheque. É uma coisa muito louca, porque o cartão de crédito, quando você parcela, você a própria operadora, né, a bandeira, já está antecipando o pagamento para o lojista. Às vezes paga em 30 dias, né, mas tem umas taxas ali, mas o lojista tem a garantia de que ele vai receber. E depois
na verdade, você está criando um crédito, como o nome diz, com um débito, no seu caso, com o banco, a bandeira ali, né? Então, se você não pagar, você vai pagar juros. E o cheque não. Você ia lá, dava, sei lá, 10 vezes, beleza, no cheque. Você emitia na mão 10 talões de cheque, riscava todos só pode depositar, não pode dar para outra pessoa, né? Tem que ser nominal ali, de Tiago para Ana, por exemplo. Nominal e, enfim, então... Você tinha que saber esses códigos, que senão você podia acabar também se metendo numa enrascada com o cheque. Não, e tinham realmente várias coisas, né? Isso, você tinha que cruzar o cheque, então você fazia 2 risquinhos. Se você fizesse o cheque nominal e você queria repassar esse cheque para outra pessoa, você tinha que fazer o endosso. Então você tinha que assinar com a sua assinatura no cheque, que aí a outra pessoa conseguiria depositar numa conta que não era a conta nominal também. Essa eu não lembrava. Essa eu não sabia. A mecânica da coisa, cara. Muito difícil. A gente aprendia a preencher cheque na escola. Eu imagino hoje que os livros didáticos devem ter uma tela de um aplicativo do banco para você fazer um Pix, né? Evoluíram aí o livro didático. Não, seria ótimo. Se tiver isso, tá bom. O Lucas estudou em uma escola muito milionária, né? Tipo, as pessoas não, gente, era livro didático normal, assim. Igual tinha pra... oficina para ensinar a preencher um envelope de uma carta, que também é um assunto que a gente vai acabar falando aqui, tinha isso do cheque, né? Exercício de matemática. Nossa. Porque aí você tinha que preencher o valor por extenso. Ah, isso eu lembro. Mas eu não tive, não. Mas sim, tinha isso. Você tinha que fazer um risquinho no final da linha pra pessoa não conseguir adicionar zeros ou adicionar... Caraca, sim. Não, mais nada no valor, é aquele valor ali fechado, né? Escrever 1.000 e o 1 com H. Nossa, isso sim, isso eu lembro. Meu Deus. Cara, mas assim, na minha vida, o que eu uso, assim, até hoje, de tecnologias antigas, é caderno, porque me ajuda a desenvolver o lado criativo. Então, pra compor, eu uso caderno. Pra coisas básicas, assim, de anotações, de dia a dia, o computador é melhor, ou o celular, né? Anotando ali num aplicativo. Mas pra criatividade, pra vir, assim, ideias e tudo mais, caderno é uma coisa que eu não me vejo não tendo, assim. Então, eu tenho meu caderninho, alguns caderninhos. Inclusive, eu sou a louca do caderno. Eu compro cadernos que eu nunca vou usar, porque eu não escrevo tanto, assim. Mas eu compro muitos cadernos, assim, e às vezes passa gente na rua. Eu posso não ter uma gaveta de caderninhos aqui na minha casa. Eu tenho uns 50, mas tá tudo aqui. Só que eu não uso tanto, né? Não tem tanta coisa assim pra escrever. Mas eu gosto de ter caderno pra escrever, e eu sinto que acalma a minha ansiedade também, quando eu escrevo assim. Às vezes eu tô muito ansiosa com alguma coisa e eu escrevo no caderno e eu vou e é um exercício, assim. Eu realmente dou uma melhorada. Então eu uso o caderno muito pra isso, pra dar uma relaxada e colocar coisas pra fora em composição. Outra coisa que eu tive que usar, uma tecnologia do passado, foi CD. Na época que ninguém mais usava CD, porque as pessoas, né, já usavam pendrive e nuvem. E eu tive que, em 2019, gravar meu TCC num CD. E aí a dificuldade foi... Onde eu vou gravar? Porque não tinha driver mais de CD, né? Eu uso notebook, no meu notebook da época já não tinha. E aí eu tive que correr atrás de alguém com PC gamer, porque aí tinha um driver de CD e aí usava, né, algumas mídias ainda. E aí eu consegui gravar lá e entregar, porque a faculdade, a UFRJ, só aceitava, não sei como está hoje, em 2024, como estamos gravando aqui esse episódio, mas em 2019, só aceitava o TCC, a monografia, se fosse gravada no CD. Muito doido, assim. Mas, gente... Tipo um arquivo de 50k e um CD de 700 mega, pra quê? Não faz sentido nenhum. Tinha alguma coisa a ver, eu acho, com o sistema de catalogação deles com o acervo. Pra ter ali os trabalhos feitos pelos alunos e tal. Mas e, isso enfim, é terrível, não tinha uma... né? Porque assim, se eles guardam isso fisicamente, é terrível, porque isso pode mofar e dar um caô e eles vão perder. Se eles pegam aquilo pra passar pra um computador, eles poderiam aceitar pela nuvem, que seria muito melhor. Pois é. E se eles, sei lá, eu cheguei até a oferecer, eu falei, cara, eu compro um pendrivezinho, eu tenho tanto pendrive, né, que eu ganho em evento, essas coisas. Eu passo o Dropbox pra vocês. A jornalista ganha muito pendrive em evento, ganhava, hoje em dia ganha um pouco menos, mas ganhava mais, com release e tal. Então eu tenho uma porrada de pendrive em casa. E aí eu falei, eu posso botar no pendrive? Pode ficar pra vocês, não precisa me devolver esse pendrive, eu te dou. Não, tem que ser no CD, porque a gente grava. E aí o CD tinha que ter uma capinha escrito lá, os dados, né, de acordo com como eles catalogam as coisas. Então, assim, é bem arcaico. Agora, espero que tenha se modernizado, porque já tem 5 anos, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, não parece, mas já tem 5 anos. E aí, agora, talvez eles já tenham uma forma melhor de guardar, mas na época não tinham. Posso acrescentar uma coisa sobre
sobre essa coisa da catalogação, eu me formei na UF, também no Rio de Janeiro, em Niterói, 5 anos antes da Ana, em 2014. Então, em 2014 pediam o CD. Então, assim, nota-se que é um padrão ali que mantiveram pelo menos até 2019, quando já não fazia mesmo mais sentido. E minha esposa se formou na UFRJ também, mesmo UFRJ, e ela lembra de uma professora que, ali por ido de 2012, talvez, dizia que aceitava trabalhos em disquete. Isso aí. Disquete. Ela aceitava disquete. Socorro. Meu Deus. Isso aí não. Essa ainda deve ter a mesinha na sala, né? Com o computador com tela de tubo, pra Com a conseguir ler capa disquete. no computador, Amarelada. bonitinha. Deve usar A mimeógrafo, impressora tá no ligado? segundo andar. Minha mãe tinha mimeógrafo, ela usou bastante tempo, assim, porque minha mãe é professora de português. Então ela usava muito essas tecnologias. Minha mãe é uma coisa assim, ela comprava até tecnologias que não deram em nada, tipo Blu-ray. Ela comprou um aparelho de Blu-ray, só minha mãe tinha, eu não conhecia ninguém que tinha isso. Não, pô. Que isso? Ninguém tem, o negócio não deu certo. E aí minha mãe ninguém comprou... tem o HD DVD, que era o concorrente do Blu-ray. O Blu-ray não, Blu-ray PlayStation Não, tem, o né? aparelho, O aparelho em si, o player, Blu-ray. O player. E ela comprou na época, tipo, caraca, isso aqui vai dar muito certo. E, tipo, se a gente usou umas 2 vezes, foi muito. Ela assim. foi early adopter, então, é isso. Ela era muito assim. Só que ela, enfim, ela vai deixando, né? Ela vai no hype e depois vai deixando pra lá. Então tem um negócio aqui em casa, o fax tá aqui também, acumulando poeira. As coisas todas estão aqui. O Blu-ray, o tempo de vida dele foi muito curto. Acho que a diferença, tipo assim, cada geração de mídia durou um pouquinho menos. Então o Blu-ray ele foi tão rápido. Sei lá, em 2009, a LG tava mandando pra mim aparelho de Blu-ray, até pra sortear no Tecnoblog. Um aparelho de Blu-ray com kit do filme, sei lá, do Wolverine, filme sei lá do quê. Avatar, que foi nessa época que era, pô, vou ver Avatar Era no Blu-ray, 3D, né? Porque é outra parada. Nossa. Só que aí em 2011, a gente já tava, até antes, né? Mas 2011 começou a pegar um pouco mais ali. A gente já tava no Netflix assistindo o filme. Então não deu tempo no Brasil, pelo menos, do Blu-ray virar o que foi o CD, o que foi Não deu. o vinil, sei lá. O mesmo DVD, né? Porque a gente comprava DVD de filme. A gente alugava, comprava. A fita, cassete. Ana falou de fax. E o Lucas Braga escreveu um texto outro dia, publicou um especial lá no Tecnoblog, falando de tecnologias antigas que, aliás, inclusive inspirou esse podcast, né? Que ainda são utilizadas. E uma dessas tecnologias que o Lucas citou foi o fax, né, Lucas? Que tem bastante lugar que depende ainda dele. Cara, o fax, assim, eu sou muito fã do fax, porque eu acho que é uma tecnologia muito à frente do tempo deles, vocês me desculpam, mas você colocar um papel, simplesmente sair uma cópia dele em um outro lugar, numa época que não existia internet... Cara, isso é genial, assim, é genial. Eu acho que o fax foi uma coisa muito à frente do tempo. E é muito bizarro que no Brasil nunca foi algo muito extenso, né? O fax nunca pegou de todo mundo ter em casa. Claro, tinha ali a mãe da Ana que tinha fax em casa, meu pai aqui também tinha fax em casa, mas não era uma coisa comum de ter. Tanto é que a gente tinha ali vários estabelecimentos comerciais, igual você tem lá de fazer de tirar um xerox, tem ali de passar fax, né? A papelaria também faz esse serviço. Mas o fax ainda continua sendo utilizado em alguns outros países, né? A gente pensa, nossa, Estados Unidos, primeiro mundo. Mas não, estão lá usando fax e é algo que aqui no Brasil dificilmente você vai ver alguém utilizando. A Alemanha também é um país que está muito apegado em algumas tecnologias antigas. No Reino Unido, por exemplo, eles usam para fazer transmissões de documentos médicos e isso usa no NHS, que é o SUS de lá. Então é o método oficial de você fazer um encaminhamento médico. Por que eles fazem isso? Para poder garantir a confidencialidade, né? Porque se fosse um arquivo, se tiver algum vírus no computador, algum malware, pode desviar e ali a informação médica, né? São dados muito sensíveis. E também no Japão, né? O Japão também continua dependendo muito do fax. O que eu vi é que nos casos de envio por e-mail de documentação médica, assim, isso pode violar regras de privacidade da LGPD, da HIPAA nos Estados Unidos. Então, por isso que eles ainda mandam por fax. Mas é uma coisa bizarra, cara, porque o fax, apesar de ser uma coisa que pra época foi super avançado, meu pai tem uma lojinha, um estúdio de foto, né? Ele tinha um aparelho de fax lá. Sei lá, usou muito pouco aquilo. Às vezes precisava mandar um orçamento, nem sei pra que ele usava aquilo. Mas eu lembro que sempre dava muito trabalho. A pessoa ligava, me dá o sinal de fax. Porque lugar rico tinha 2 linhas de telefone. Uma pro fax e uma pro telefone normal.
Então você colocava no cartão, né? O número de telefone e o número do cartão. E aí a gente só tinha uma linha, a pessoa tinha que ligar e falar assim, me dá o sinal de fax. Falava, peraí, tirava o conectorzinho de telefone do telefone, plugava no fax, então tinha que esperar ligar ali e tal, né? E aí você apertava o botão pra dar sinal, a pessoa mandava pra você, né? O fax ali. Mas, nossa, era muito trabalho, sei lá, não era uma coisa muito prática, assim, pro dia a dia. Eu não sabia nem que tinha essa mecânica toda, cara. Eu achava que era só mandar pro número específico do fax. Eu não sabia que tinha esse lance do sinal, assim. Se você liga pro número que já tá plugado no fax e ele fica ligado o dia inteiro, aí que tá, o nosso não ficava ligado o dia inteiro. Ah, ok. Mas um escritório, sei lá, um hospital, provavelmente é que nem filme, que fica o aparelho ligado lá no canto e nem tem gente olhando, de repente aparece uma folha ali, né? E isso, ele vai receber ligação, aí vai estar aquele chiado, aquele som tipo modem de computador, e a pessoa só coloca a folha ali, aperta o botão do outro lado, né? O fax vai ler, vai transmitir, e do outro lado ele vai imprimir, entre aspas, a folha. Impressão térmica, né? Do outro lado. Sim, e era exatamente isso. Você tinha que dar o sinal de fax, normalmente era um botão verde, e aí ele começava o mesmo barulhinho ali de internet de escada. Caramba. Mas é engraçado essa coisa da confidencialidade, né? Que o Lucas falou e o Mobilon também, né? E tipo, você ter a certeza que veio do lugar X e tá chegando no lugar Y, especificamente no número específico do médico, digamos, ou do órgão de saúde, ou seja lá qual for a instituição. Mas ao mesmo tempo, é uma folha que chega num telefone, fica impressa lá. Então, tipo, em termos de ter a confiança de que aquilo não foi violado, tipo, alguém pode simplesmente parar e olhar. Então, eu acho curioso que ainda hoje existam lugares que tenham essa lógica. Porque, assim, tudo bem, um e-mail, tudo bem, alguém pode passar e olhar também. Mas você pode estar com o aplicativo do e-mail fechado. Enfim, também tem formas de ter mais ali salvaguardas de que aquele e-mail não foi lido por quem não deveria ler. Um papel solto também pode ser lido. Então, em ambos os casos, existe risco. Então, é isso que eu não consigo entender de por que ainda hoje, em certos países, ainda tem essa coisa do fax como um meio mais confiável para que uma informação específica chegue do ponto A ao B, assim. Acho que não se sustenta mais tanto. Não, eu acho que assim, formas tem, né? Criptografia, o arquivo, você coloca uma senha no arquivo. Tem formas, né, de você... A própria fatura do seu cartão de crédito chega pra você, você tem que pôr ali o seu CPF, não é super seguro, mas tem uma senha no PDF, dá pra conta de luz. CPF que ninguém tem, né? Porque nunca vazou. Mas... então. É tipo alguma coisa, né? Mas dá pra fazer. Mas é igual, sei lá, caixa eletrônico com Windows XP também. Nossa. Saca? Ou, sei lá, coisa do governo ali. O trabalho que eles teriam pra atualizar e pra mudar, substituir a tecnologia, treinar o pessoal, tipo, vai levando com a barriga. Tá funcionando, continua do jeito que tá, que é mais fácil. Mas agora o Josué falou de e-mail, e eu tenho minhas dúvidas se o e-mail é uma tecnologia avançada hoje em dia, em tempos de WhatsApp e outros mensageiros, porque já aconteceu comigo de, tipo, entrar em contato com... Era uma coisa relacionada à minha banda e eu queria saber se dava pra fazer um show. E aí eu entrei no perfil do Instagram, da produtora, e lá tinha um e-mail de contato. E aí eu fui e mandei um e-mail, me apresentando, mandando material, tudo e tal. E não teve resposta. E aí depois de um tempo eu recebi uma mensagem em inbox no Instagram. Aí, eu queria chamar vocês pra apresentar aqui. Aí inclusive eu mandei o material pra vocês por e-mail, há um tempo vocês não viram? E-mail? Pô, a gente não usa e-mail, manda aqui um zap. E aí eu fiquei, meu Deus, as pessoas não usam mais e-mail, como assim, sabe? Então, acho que o e-mail também, até pra assessoria de imprensa, ele já tá ficando, né, cada vez mais, o spam tá ali no e-mail, mas as informações mais quentes e as informações mais exclusivas, geralmente elas chegam ou por telefone ou por WhatsApp. Então... O spam já tá no Zap também, né? Só no e-mail não. É verdade. A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre 20 anos do Gmail, né? Que hoje em dia talvez a gente possa associar o e-mail mais a uma comunicação um pouco mais formal, porque justamente tem o WhatsApp e outros mensageiros que para comunicações mais instantâneas, coisas que você quer resolver rápido, você usa esses aplicativos. Enquanto que o e-mail vai ganhando um novo aspecto, algo tipo... É a nova carta. Talvez, é a nova carta. É o que o fax era, assim, uma coisa com um pouco mais de formalidade, Sim. sabe? Então, pra mim é estranho, porque nesse caso que você citou, tipo, era uma comunicação um pouco mais formal. Você queria saber informação com uma empresa. Então, pra mim, isso ainda é e-mail. Então, não sei se eu tô na minoria, se a Gen Z agora já acha isso
Então, mas até assessoria, né? Essas coisas assim de assessoria, eu tive um tempo pra me acostumar e entender que era o novo normal e parar de reclamar, porque no início eu reclamava muito disso. Eu falava, pô, me manda um e-mail, a sugestão é por e-mail. Não sei o que. Hoje em dia eu só, tipo, aceitei. Vai chegar pelo WhatsApp e vai ser assim, e vambora. Eu só ignoro quando chega no Zap. Mas assim, eu acho que eu coloco na bio do Zap, não aceito sugestão de pauta pro WhatsApp. Então se a pessoa me manda, é tipo, tira um minutinho pra ler minha bio aí. Ela já aceitou. Desculpa, sabe? Não é por mal, é que a gente não dá conta de gerenciar tanta mensagem de tanto lugar. Mas por e-mail, pra mim, acho que, assim, exceto a parte desses e-mails em massa que a gente recebe, é uma forma mais segura de arquivar, sabe? Então, se é uma coisa importante, um documento, manda por e-mail. Agora, se é uma comunicação, você vai ter uma troca e você pode ter uma agilidade nessa troca, aí sim chama no mensageiro. O WhatsApp não é bom para coisas que você quer arquivar, porque ele tem aquele esquema de backup, ele não fica na nuvem já, né, automaticamente, e de repente a pessoa perde, né? É muito comum a pessoa não estar com o backup atualizado, enfim. E o sistema de busca dele também não é tão bom. Até tem a lupinha ali, mas é difícil você encontrar direitinho o arquivo certo. É meio chato, assim. O Lucas citou, enquanto ele falava sobre o fax, o lance de você ter lugares em que você podia mandar fax. Tinha lá a papelaria, por exemplo, que além de ter a Xerox, você podia mandar fax também. Acho que a Xerox ficou, acho que o fax saiu, mas eu acho que isso também a gente sempre precisa de Xerox, né? Ainda, ou impressão, né? Quer imprimir alguma coisa, você ainda vai num lugar que tem uns computadorzinhos virou impressão e tal. agora, né? Porque antes não tinha isso de você levar o seu pendrive com arquivo pra imprimir. Exato. O fax foi substituído pela impressora. Exato, Mas me fez pensar, lembrando aqui do bairro onde eu cresci, eu consigo até hoje pensar na minha cabeça onde ficavam esses lugares, essas pequenas papelarias, ou então lan houses, que depois viraram lan houses, talvez, né? Nossa, lan house é outra, viu? Então, que serviam basicamente primeiramente a isso, tipo, te dar acesso a algo que você precisasse que envolvesse ali uma impressão, ou pegar alguma coisa do seu e-mail, e de algum modo isso não é uma tecnologia que ficou antiga, mas é uma forma de acesso à tecnologia que ainda existe, ainda existem muitas lan houses, né? Mas à medida que o acesso a computadores, a celulares foi aumentando, o sentido desses estabelecimentos foi diminuindo, né? Então, acho que assim, eu consigo pensar hoje mais de ir num lugar para fazer uma coisa que eu preciso que envolva o computador, quando eu preciso imprimir alguma coisa. Você vai num birô, por exemplo, faz uma impressão rápida. Esses lugares ainda faz sentido, porque eu não me recuso a ter uma impressora em casa, por exemplo, para ter essa dor de cabeça da impressora. Então eu terceirizo essa dor de cabeça da impressora, tá ligado? Pra papelaria, pro birô e tal, pra gráfica rápida. Então mas tem uma instituição que funciona muito, que é grupo de condomínio. E geralmente a pessoa, um vizinho tem, e sempre ele é referência, assim. Nos condomínios onde eu já morei, foi assim. Tem um grupo lá, e quem é fulano que imprime mesmo? Do apartamento tal, do bloco tal. Aí a pessoa vai lá, imprime, Tem ou então fulano manda... que imprime. Caramba, genial. É a pessoa. E aí a gente manda no WhatsApp mesmo, e aí no grupo, né? E aí a pessoa vai lá, imprime, você só tem que ir lá buscar. E às vezes a pessoa traz na sua casa, no seu apartamento. Gente, melhor meu Deus, coisa. Que prático. Isso é boa vizinhança, cara. Pô, as pessoas Boa vizinhança não, é cobrado, ali. tá? É cobrado, não é de graça. Então, desculpa. isso é empreendedorismo. Eu super pagaria por isso. Eu também. Pô, a pessoa Já trazendo a sua paguei várias porta, cara. Pô, pelo amor de Deus, né, Porra. cara? Delivery de impressora, muito bom. Delivery de impressão. Mas aí é isso. Acabou a confidencialidade mesmo, né? A pessoa pode ver exatamente tudo. Mas quem é que se importa com isso? Hoje em dia tudo já vazou, todo mundo já sabe. Agora, outra coisa que tava ali na matéria do Lucas, que me deixou intrigado também, é a parte de disquetes. Ele é usado ainda em alguns contextos, eu imagino que não é para coisas muito confiáveis também, né? Por exemplo, eu tava citando o Boeing 747, que utiliza disquete para carregar atualizações críticas de software nos computadores de navegação. Isso é bizarro, né? Quando você pensa que um avião, uma coisa tão importante, ainda depende de espetar um disquete ali para alguma coisa. É bizarro, mas ao mesmo tempo não é, porque, sei lá, quando que o Boeing 747 foi desenvolvido? É um avião que é de muito antes do Windows 98, Windows 95, naquela época a gente usava esse tipo de mídia, né? Mas ele não foi atualizado, não tem versões mais novas? Não, provavelmente tem, mas é porque ainda tem aviões antigos que continuam
rodando, né? Ah, tá. Mas, Isso me assusta muito. mas mesmo assim, quando a gente fala de aviação, é um setor tão sensível que qualquer mudança precisa de uma bateria de testes e isso gera muito custo. Então, às vezes, manter uma tecnologia legada é muito mais interessante, tanto financeiramente falando, tanto em termos de segurança, porque aquilo ali já é um produto comprovadamente seguro. Fica mais barato você manter um padrão antigo, ainda que seja de difícil acesso, que essas mídias hoje custam uma fortuna, porque não tem mais a mesma disponibilidade, né? Então, isso não me surpreende tanto. E não só aviões, eu acredito que vários equipamentos industriais, de fábricas e montadoras, continuam ainda dependendo de disquete, porque são equipamentos antigos que funcionam e são equipamentos milionários, né? Então, para você desenvolver um novo aparelho ou então atualizar, exigiria um custo muito grande. O disquete, para quem não chegou a utilizar, ele tem uma fita magnética. É aquele ícone que você clica pra salvar. Isso. É por isso que o ícone é assim. Mas dentro ele é uma fitinha magnética, ele é um disquinho magnético. A hora que, inclusive, está gravando, é um barulho bizarro que o computador fica fazendo para gravar ali a informação. E ele tem um tamanho super gigante de 1.44 megabytes. Não cabe, sei lá, um quarto de uma foto de hoje em dia, de tão pequeno que é. E ele tem uma confiabilidade muito baixa. Era uma coisa que, tipo assim, coloquei na mochila pra transportar, cheguei lá no lugar... Estragou. Tá corrompido, não funciona, não abre o arquivo. Quantos jogos eu já perdi? Aham. Deixou perto de uma fita, alguma coisa com imã, já era. Já era. E tanto que tinha a piada antigamente, né? Porque o WinZip, ele tinha um método que você conseguia, por exemplo, se pegar um arquivo grande, como que eu vou transportar um arquivo de 5 MB, por exemplo? Não tem como gravar num disquete. Aí você faz o seguinte, você gera um arquivo zip, entra lá no WinZip e você coloca gravar no disquete. Eu não lembro o comando, óbvio, faz muito tempo, mas basicamente você colocava o primeiro disquete, ele gravava um pedaço do arquivo, aí ele falava, insira o disco 2, você tira o disco 1, coloca o disco 2, 3, 4, até dar os 5 MB de armazenamento ali. Então, nesse meio tempo, você vai pra sua casa todo feliz para transportar 5 megabytes, chega em casa, sei lá, tá no disco 3, disco corrompido. Você perdeu o arquivo, porque não tem como reconstruir ali o arquivo perdendo uma parte. Cara, a instalação de Windows era assim antes do CD, né? Eram vários e vários e vários disquetes e você tinha que ficar trocando ali toda hora. O Mobilon falou do Boeing, né, 747, e o Lucas falou também de outros equipamentos. A gente achou uma matéria da BBC que fala justamente sobre isso, né, especificamente sobre disquete. E tem um trecho aqui que eu acho interessante também, que fala sobre o metrô de São Francisco. Foi inaugurado em 1980 e não funciona a menos que o pessoal responsável pegue um disquete e coloque no computador que controla o sistema automático de controle de trens da ferrovia. Tem aqui as aspas de alguém que trabalha lá. É preciso dizer ao computador o que ele deve fazer todos os dias. Sem um disco rígido, não há lugar para instalar software de forma permanente. Então, todo dia alguém precisa colocar o disquete ali para fazer o sistema do metrô funcionar, cara. Gente. E essa matéria é desse ano. Então, assim, Eu não sei nem o que é dizer. muito louco. Tem coisa que já dá pra atualizar, né, gente? Já Vamos dá, combinar. né? Eu acho que é essa. Porque, tipo, tudo bem, são equipamentos antigos e tal, mas eu fico pensando, tudo bem, vai ser caro atualizá-los, mas o preço de corrigir qualquer problema que dê por conta de sei lá, alguma falha nos disquetes também deve ser alto pra caramba, né? Tipo, pensa uma parada tipo um Boeing ou o metrô de São Francisco, sabe? Tipo, o prejuízo em cima da falha daquilo também vai ser imenso. Então, cara, tira um tempinho aí, gasta uma grana e... Né? Pelo Se amor de Deus, organiza. Pô, cara. E, cara, não é só o metrô de São Francisco. O governo da Alemanha, agora em 2024, eles abriram uma espécie de licitação para poder ver qual vai ser o método que eles vão substituir o sistema utilizado nas fragatas que combatem submarinos inimigos. Porque essas fragatas, que são super importantes para a soberania do país, elas ainda dependem de disquetes, mas não é daquele disquete de 1.44 megas, é daquele disquete ainda maior, de 8 polegadas, que cabem kbytes de dados. Você acha que é 700 e pouco, não era? Metade? Eu não lembro exatamente qual a capacidade, mas se um disquete de 1.44 já é difícil de conseguir em 2024, imagina um disquete de 8 polegadas. Ele começou com 80, depois evoluiu até 1.2. Então, é mega, né? 80 kbytes e evoluiu até 1.2. E ele era grandão.
E definitivamente ele não devia usar esse de 1.2, porque esse disquete de 3,5, ele também tinha capacidades acima de 1.44, mas era muito raro. Eu mesmo nunca vi. Eu nunca vi também. Então, com certeza devia ser ele na casa de uns 600, 700k. Mas você vê que é curioso, né? Porque os disquetes, a gente tá falando de casos que eles são usados por sistemas de empresas, em produção, assim, né? Tipo um metrô, um avião, um submarino, um navio. Então são coisas que realmente não é tão simples quanto você arrancar ali o painel, né? Arranca o tape ali, troca por um tape mais moderno, por exemplo, um pendrive. Então, sei lá, deve ter alguma questão de custo, de confiabilidade, não sei exatamente o motivo, deve ter alguma coisa. Mas das mídias físicas que a gente falou até aqui, quando a gente fala de vinil, de CD, Blu-ray, esse outro lado, a gente tá falando de coisas para consumo de conteúdo, alguns arquivos ali, que nem a Ana falou do TCC, né, o José também, mas tem essa coisa de você ter o produto pra você, né? Tipo, eu comprei esse CD, eu comprei esse vinil, ele tá aqui, eu vou ter pra sempre, essas músicas são minhas, que nem a mãe da Ana lá, comprei esse Blu-ray, eu vou ter esse filme, ele é meu, né? Comprei esse fax, ele é meu, ninguém vai Não preciso da papelaria. Yeah! Recebi impressa aqui, ela existe, né? Mas eu acho que tem esse movimento hoje em dia também, não só pela coisa da galera mais hipster, sei lá, que tem esse movimento de tipo, gosto de ter coisas antigas, mas tem essa coisa de preservação, né? Porque, por exemplo, um console, você pode comprar digital. E a galera fica puta porque, o que eu faço se eu não tiver com internet? Eu não consigo jogar, né? E se você tem os CDs, você consegue jogar. Ou, por exemplo, se eu quiser vender o meu jogo pra algum amigo e usar essa grana pra comprar um jogo novo, né? Enfim, CD ninguém vai vender hoje em dia, CD de música, né? Porque ninguém compraria. mas vende. Só se for raro, assim, né? Não, a galera ainda tem. Dá Sério? pra comprar, sim. As bandas grandes, né? Pessoas que têm dinheiro. Mas então, esse negócio é interessante, porque como ninguém mais faz, é uma espécie de marketing quem faz. E você ter, assim, um CD, um pôster, sabe? Essas coisas que antigamente se tinha, todo mundo tinha, hoje em dia não é. Então, quem tem essa coisa, esse cuidado especial e é um diferencial no marketing musical, assim, das bandas independentes e tal. Mas pra quem é grande, ainda continua lançando. Só não é aquilo que você vai contar com esse dinheiro pra você, né, estourar. Não é isso que dá a grana, né? São os shows. Mas ainda existe por aí. Não, existe, mas eu tô dizendo assim, acho que do lado do consumo, talvez na música seja muito mais colecionador, né? Só os fãs, E no caso dos jogos, dos consoles, quem compra é pra usar mesmo, no dia a dia. Tipo, ainda é uma coisa, tipo, não é o jogo digital versus o jogo mídia física, os dois são tão usados quanto. Diferente do CD versus um streaming, que, o streaming no dia a dia é mais prático, mas o CD eu gosto de ter, né? Tem essa diferença, assim. Inclusive, eu tenho dados aqui sobre consumo de mídias físicas da ProMúsica. Ela tem o relatório Mercado Brasileiro de Música de 2023. De todas as vendas, esse mercado representou 2,9 bilhões de reais em 2023. Apenas 0,6% representam vendas físicas. 87% é streaming e 12% é execução pública. Agora, dessas vendas físicas, os discos de vinil tiveram um crescimento significativo. Eles alcançaram 11 milhões em faturamento, foi uma alta de 136,2%, e atualmente o formato físico mais comercializado no Brasil. Faz sentido, né? Porque se você quer ter uma coisa diferente, que seja analógica, pelo menos. Porque o CD já é um arquivo digital. Mas tem uma informação aqui um pouco mais atualizada que eu vi essa notícia ontem. E essa notícia é da Rolling Stone. Foi publicada dia 15 e falou que em 2024 a venda de discos de vinil caiu 33% nos Estados Unidos. E isso tá muito correlacionado ao preço, que começou a subir muito, né? Por causa dessa... Todo mundo indo atrás, todo mundo virou uma febre colecionar e tudo mais. É o hype, né, gente? O hype não deu muito bom, né? E aí, caiu 33% em 2024. Bizarro. Criou-se a bolha do vinil.
Eu tava falando com o Josué, quando a gente tava conversando sobre essa pauta, que eu tinha acabado de ver um vídeo zoando essa coisa de usar coisas antigas. Então era tipo o cara falando com ele mesmo. Em 2024 ele tava com uma câmera de filme e falando com ele mesmo de 1984 também com uma câmera de filme. O de 2024 olha pro de 84 e fala assim, da hora essa câmera aí, né? Eu também tô usando ela é muito boa. Aí o cara de 84 fala assim, nossa, mas não tem nada de melhor pra você usar na sua época? Sim. Aí o cara de 2024 fala assim, não, tem, mas aqui, nossa, essa câmera aqui, né, o feeling do filme, não sei do que lá, né, não tem nada que se compare. Aí o cara de 84 olha pra ele com aquela cara de, tipo, seu idiota, você sabe que eu só uso isso hoje porque é o que existe de mais avançado, né, tipo, é a melhor forma de eu capturar o mundo real. E aí o cara falou assim, você não entenderia. Aí muda pra 2054, e aí o cara de 2054 chega assim, né, olha pro de 2024 e fala assim, da hora esse iPhone aí, né, eu também uso ele pra tirar foto. Aí o cara de 2024 olha pra ele, seu idiota, você sabe que não tem nada melhor pra você usar, né? Aí o cara, tipo, não, mas o feeling da câmera do iPhone. do iPhone. É a galera que tá usando a Cybershot em 2024, né, gente? Porque isso voltou também. Não é possível, isso Não é meme. Isso é a galera que faz as coisas ironicamente, cara, não é possível. Cara, não é. Voltou. Eu tenho uma amiga que fez um perfil no Instagram só pra postar as fotos que ela tirou com a Cybershot. Bizarro. Não. Sim. Ela ainda criou um perfil só pra perfil isso. exclusivo, sim. Meu Deus. Com aquela estética. Mas isso que o Mob falou, e conversa muito com o vídeo que eu tava vendo sobre pedais musicais, né? Então, analógico e o digital, o que é melhor usar, pedaleira ou pedal e tal, o amplificador ou a pedaleira. E aí o cara tava falando exatamente sobre isso e usando exatamente a mesma década, né? A década de 80. E ele tava falando que a galera da década de 80 era considerada muito avançada. E eles estavam usando aqueles monte de sintetizadores, aquela estética toda de som, porque aquilo era o de mais avançado que tinha. Se a gente hoje fosse seguir o mesmo pensamento, a gente teria que estar usando também tudo o de mais avançado. Só que a gente faz o quê? A gente pega o retrô. Não, assim, pensando no avanço tecnológico, não se é bom ou se não é. Mas assim, a mentalidade deles era, vou experimentar tudo que tá mais avançado no momento. E aí eles pegavam o som e ficou aquele som característico da época. A gente hoje não faz isso. A gente não fala, vou pegar tudo que tá mais de avançado no momento. A gente fala, não, eu sinto falta da textura do som, daquele negócio. E aí a gente vai pro passado, né? Procurar uns timbres e as estéticas antigas. E é tudo questão de estética no final das contas, né? Porque tem muita essa discussão, qual é o melhor? E aí, beleza, amplificador, questão de timbre, é o analógico, porque é uma questão física, né? Da parada. Tem isso. Mas também tem a questão... tem a vibração, o tipo de, né? É onda, enfim, é outra coisa. Mas também tem uma questão de estética sonora, porque tem um momento que você tem que escolher. De repente, a estética sonora da sua música, ela não vai ser aquela coisa, né? Tipo, não é aquela coisa stoner. É uma coisa mais eletrônica, mais digital. É uma outra estética. Sim. E a gente não consegue descobrir muito isso porque a gente tá muito pegado no passado, né? É muito doido. E aí vai descobrindo e é meio louco. Mas eu acho que tem uma diferença, assim, porque na música, a gente também tá falando de mudança de estilo de música, né? Sim. Quando você pega uma música mais eletrônica, com outros elementos que não existiam antes, às vezes existia, né? Mas enfim, outras formas de fazer o som, você também muda o estilo musical. E no caso da fotografia, quando a gente tá falando de uma pessoa que vai usar uma câmera digital normal, o objetivo da câmera digital não é ficar parecido com a textura do filme. Ele é capturar melhor, tipo, de forma mais realista possível o ambiente. Enquanto que na música, quando você compra uma pedaleira digital, ela tenta emular o pedal, que não é nem analógico, nem dá pra falar que é analógico o pedal, né? Porque já era chip na época. Mas ela tenta emular o som do pedal. Então, às vezes ela tenta emular o amplificador, que aí sim era valvulado também. E tal. Sim. Mas é isso. Mas a câmera, ela também tem esse lance, porque a galera que usa Cybershot hoje, ela tá em busca daquela estética estourada de foto. Sim. É uma estética. Tipo, você não consegue aquilo com... Você tenta fazer com um app, mas você não consegue. Se você pegar a Cybershot e tirar, é uma estética diferente, que pra gente era horrível na época. A gente queria coisas melhores, mas virou uma estética de época, assim. É muito doido. Não, mas digo assim, aí a pessoa vai lá usar a Cybershot. Ela não vai comprar uma câmera digital que emula a Cybershot, que é o que seria o equivalente da música. Você compra uma pedaleira digital, ela vai emular o pedal antigo. Então, cara, eu já quero comprar o pedal antigo, que o som vai ser o mais
fidedigno possível, né? Sim, o equivalente seria usar um aplicativo. Mas não fica, não é a mesma coisa. É muito diferente, por exemplo, de quem tira foto com câmeras analógicas, que é um pouco mais sobre o processo do que a estética, né? Então, sim, também tem essa. Tem sim a pegada da estética no filme analógico, é impossível negar, a questão ali de ser uma coisa granulado. Tem uma galera que é muito pirada em usar filme vencido pra saber exatamente como que vai ficar ali o resultado. Mas a forma de produzir é diferente, né? Assim, é uma coisa física também. E assim, só pra deixar claro que não estamos criticando nenhum método. No final, tudo é válido. Sim. É lógico que tem exageros, que às vezes a gente também fica de bode, né? Aquela pessoa que quer só porque quer fazer parte da moda ali, do grupinho. Mas, enfim, o que importa é você conseguir tirar a sua arte da forma que você achar que faz mais sentido. E ainda sobre essa parte da música, e amarrando um pouquinho tudo, nessa mesma matéria da BBC que eu mencionei antes, eles citam esses exemplos industriais, né, tipo Boeing, metrô, complexos Fabris, etc. Mas tem uma galera que usa disquete na música também. Tem alguns produtores que ainda usam sintetizadores antigos, e aí um exemplo que ela pega na matéria, que é um cara norueguês, eu acho, que ele queria usar um som de baixo específico, então ele vai lá na coleçãozinha de disquetes dele, encontra esse som de baixo, taca o disquete no sintetizador e usa, assim. Pra ele, de novo, é uma questão estética, é o som que ele queria, é a sonoridade que ele estava procurando, mas ele também estava usando o aparelho antigo, né? A parte que eu acho mais curiosa aí é que essas coisas têm prazo de validade, né? Uma hora esses disquetes não vão funcionar mais, ele tem que guardar, tem todo um processo ali para armazená-los de modo que eles durem mais, né? Que eles não corrompam do nada, e disquetes também não são mais fabricados. Então, assim, o relógio tá correndo, uma hora a galera vai ter que substituir. É mais grave, obviamente, quando se trata de metrô, avião e esses usos mais de empresas, etc. Mas, enfim, em termos de estética na música, em algum momento também vão deixar de funcionar e vai ser um pedaço, assim, de história que se perde. Então é algo interessante, barra triste de se ter em mente. Essa fragilidade só aumenta o preciosismo, né, do negócio ali, de usar o disquete. Tipo, uma hora vai acabar e é isso, porque vai se decompor aqui, não tem como usar pra sempre. Bom, pensando agora em tecnologias ligadas à comunicação, já falamos de algumas, né? De algum modo fax é ligado à comunicação, né? Enfim, mas tem duas que ainda podem ser usadas. Uma é um pouco mais difícil do que a outra, mas quando a gente olha, por exemplo, para as cartas, por que a gente manda carta hoje em dia? Acho que a gente só mandaria carta se fosse um gesto singelo, com um contexto muito específico, mas dá para mandar carta. Você vai, tem agências do correio, né? Você consegue fazer, tem uma capilaridade, então é mais tranquilo de fazer. E certas comunicações também oficiais, né? Muitas vezes são por carta mesmo. Só que tem uma outra tecnologia de comunicação, é um pouco mais complicado de usar hoje em dia, que é o orelhão. Quando eu era pequeno, eu não peguei a época da ficha. Tinha uma época que você comprava ficha, eu já peguei a época do cartão. Você comprava um cartão de 30, 60 ou 90 unidades. E aí eu não lembro qual era a unidade de tempo, né? Como é que... Não sei se uma unidade era 1 minuto, enfim, realmente não sei essa parte, mas aquilo te dava um tempo de falar com uma pessoa através daquele cartão. E hoje, você sai na rua, ainda tem um orelhão e acho que a maioria, pelo menos dos que eu vejo, não estão funcionando. Não sei, assim, em outras cidades talvez a manutenção seja melhor e tal, mas... Eu nunca parei pra ver se tava funcionando. Eu só passo reto. Eu nunca mais vi o orelhão, eu não encontro mais em lugar nenhum. Sério? Quando você vê a orelha em si, ela já não tem mais o aparelho. Uhum. Mas sim. realmente... E antigamente tinha muito em shopping também, sabe? Perto dos banheiros. E hoje em dia eu não acho mais, assim, não tem mais ali. O último que eu vi foi no aeroporto, que eu acho que ainda é o lugar que o orelhão resiste. Sim. Porque tem não somente o orelhão, como tem aqueles aparelhos para quem tem deficiência auditiva, que é um teclado ali, que é uma coisa super específica e nunca foi popular também. Eu nunca reparei no orelhão do aeroporto. Nunca. Mas acho que eu associo a terra muito porque... Bom, morei alguns anos em São Paulo, mudei para o interior do Rio, mas nas estações de metrô, grande parte delas você sai e tem orelhões ali dentro. Tem telefones públicos, talvez não tenha o orelhão em si, né, aquele formato da orelha, mas tem os telefones públicos ali. Eu já parei para olhar de vez em quando e, tipo, cara, não parece estar funcionando. E, inclusive tem um dado mais recente sobre isso, da Anatel, que é, segundo a Anatel, aproximadamente 97,6 mil orelhões no Brasil, dos quais quase metade estão em manutenção. Então, realmente, você vai ter que jogar uma moeda para cima para saber se vai funcionar ou não esse orelhão.
orelhão. E os orelhões, eles estarem disponíveis, tem a ver com obrigações das empresas de telefonia, né, junto à Anatel. Isso, inclusive, rendeu, acho que talvez ainda renda, discussões entre essas duas partes, né, Lucas? De talvez as empresas não verem como tão essencial assim manter essa disponibilidade de telefone público. Sim, porque os orelhões eles estavam naquelas metas de universalização dos serviços de telefonia, né? O problema é isso, o orelhão ele deixou de fazer sentido muito rápido. Não diria muito rápido, considerando quando o orelhão existiu, mas desde quando esses planos de universalização foram feitos. Isso também passa pelo telefone fixo, né? Porque os celulares se popularizaram no Brasil muito antes do telefone fixo chegar nas classes mais baixas da sociedade. Então, para as pessoas mais pobres terem acesso, o celular já era mais barato, porque você fazia ali uma recarga no pré-pago, essa recarga se mantinha ali por 3, 4 meses, você não tinha nenhum custo fixo mensal, né? Muito diferente do telefone fixo que você tinha que pagar realmente ali uma assinatura todos os meses. A gente estava até conversando antes de gravar, né? Porque para mim, o telefone fixo talvez ainda fizesse muito sentido para justamente pessoas mais pobres que não tivessem condições do celular. Mas é um pouco contra-intuitivo porque foi o contrário. O celular, na verdade, conseguiu alcançar mais as pessoas de todas as classes muito mais rapidamente do que o telefone fixo conseguiu, né? Então a lógica é o contrário do que eu estava pensando. Sim, e muito mesmo falando também sobre os serviços de telecomunicação. Cara, tem muita gente que realmente não tem linha de telefone. Às vezes compra um chip, expirou, tem o número ali vinculado no WhatsApp, a pessoa só tem que rezar para esse número não ser reciclado, e depende ali apenas de Wi-Fi, rede aberta. Tem vários lugares que as prefeituras têm Wi-Fi nas áreas mais pobres, nas vilas, nas favelas, e depende apenas do Wi-Fi. Então é um serviço que não tem um custo fixo mensal, né? E a partir disso, eu acho que já é um link interessante para a gente conversar talvez sobre tecnologias que a gente acha que devem chegar nesse mesmo patamar de tecnologia antiga muito rápido. E já que a gente está aqui no assunto das telecomunicações, eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência, acho que de pessoas próximas a mim, enfim, tem um recorte nisso, mas é justamente por isso que eu tô jogando. Me parece que o telefone fixo já tá nessa de virar uma tecnologia meio antiga, assim, que, tipo, a gente olha, quando a gente vê assim, pô, telefone fixo, ainda faz sentido isso, tal, justamente por causa do celular. A última vez que eu tive uma linha fixa foi entre 2016 e 2017. Nessa época já eu só tive porque o pacote de internet barateava. Então eu não tinha nenhuma intenção de usar a linha fixa, e já naquela época eu só recebia ligações de telemarketing. Então já me irritava. Eu lembro que a gente deixava fora do gancho a maior parte do tempo, justamente para não ser incomodado. Então, não sei o que vocês acham, assim, mas me parece que o telefone fixo talvez caminhe para ser uma dessas tecnologias antigas que quando a gente vê alguém usando, a gente fica tipo, por que, cara? O que você tá fazendo? Eu não tenho, e eu fico muito braba quando eu tenho que preencher algum formulário que tem o campo obrigatório do telefone fixo. Gente, eu não tenho. Aí os dois são obrigatórios, celular e fixo. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Aí eu boto uma linha antiga que eu tinha, que eu lembro até hoje o número, mas eu não tenho mais. E ela tá lá. Se precisar entrar em contato comigo, vai ficar precisando entrar, porque eu não tenho, assim. E eu não conheço pessoas que têm hoje em dia. Vocês têm em casa telefone fixo? Não, eu cancelei também. E o telefone fixo, ele era muito obrigatório antigamente, porque era mais barato fazer ligação de fixo para fixo. Sim. Então as empresas pediam e, tipo, é obrigatório que se eu for entrar em contato, vai ser pelo telefone fixo. Também tinha aquela coisa de... uma coisa que não popularizou no Brasil é o identificador de chamada no telefone fixo. Uhum. Você tinha que pagar um extra e tal. Então, o celular, você pode olhar quem tá ligando e falar, não vou atender porque é cobrança, né? O telefone fixo, não. Você tem que atender e falar alô, e aí você já tá na ligação. O meu aparelho de fax, inclusive, que era multiuso todo lá, ele tinha uma telinha pra mostrar o identificador, o númerozinho que tava ligando. Era bizarro. Mas você tinha que pagar, não tinha? Eu acho que sim. Antigamente você tinha que pagar uma mensalidade, fazia né, parte Lucas? do plano. Pagava pela Bina, era caro. Isso, Bina, era esse o nome. Mas assim, o telefone fixo, cara, é muito difícil você entrar numa casa de alguém hoje e encontrar ali um aparelho. Às vezes até tem, o telefone fixo é muito usado como sistema de interfone, né? Tem o interfone verdade. que quase todos os prédios usam da Intelbras, na verdade ele é um PABX que tem a capacidade de abrir o portão. É só um telefone, você pode usar qualquer telefone, a entrada é a mesma, RJ11. Mas o telefone fixo ele ainda resiste, eu acho que ele ainda vai resistir por muitos e muitos anos no meio corporativo.
Inclusive, ontem a gente estava tendo uma reunião de pauta e uma das coisas que a gente estava falando era sobre o declínio de telefonia fixa. Quando você vai lá no painel da Anatel, a Anatel tem um painel sensacional que te dá relatórios de todos os operadores e os serviços. Você consegue filtrar para ver a quantidade de acessos de telefones fixos assinados por CPF e por CNPJ. Por CPF, tá uma queda vertiginosa. Agora, no CNPJ... tá ali estável, se mantém, né? As empresas ainda precisam do telefone fixo, tanto para receber chamadas de clientes, até porque se você divulgar uma empresa ali com um número de celular, muita gente acha estranho, acha que pode ser um golpe, né? Mas também porque a comunicação interna na empresa também depende do telefone fixo, né? São os ramais, e aí isso também é conectado, tem o número externo que funciona. É muito difícil você pensar nessa extinção. Tá, a gente tem hoje serviços como o Slack, Microsoft Teams, chats corporativos, mas nem todos os lugares usam computadores para se comunicar. Tem lugar, por exemplo... Tem uma curva de aprendizado aí também, né? Pra usar essas ferramentas bizarras. Sim. Então, você tá falando, por exemplo, de uma indústria ou de algum laboratório que não é algo que você trabalha ali com o computador todos os dias na frente 100% do tempo, e você precisa ter ali um aparelho para você se comunicar com o resto da empresa. Esse aparelho é o telefone fixo. Enquanto não fizerem alguma espécie de celular corporativo para todo mundo, todos os funcionários de todas as empresas, o telefone fixo ele vai continuar sendo necessário, né? Sem falar que se parar a luz, o telefone fixo ainda funciona. Sim! Não mais. Não mais? Não. Isso está com os dias contados. Isso sim está com os dias contados. Por quê? A gente está, ainda mais agora que a gente está discutindo as migrações do modelo de concessão para autorização, né? Que eram as telefônicas estatais. Então a gente tem esse processo todo da Oi e em São Paulo da Vivo. Os telefones fixos viraram VoIP. então sai ali do modem, né? Nossa, e aí verdade. precisa de ter energia no modem para funcionar. Perdeu a única vantagem que tinha, bicho. Sim. Irmão. Não tinha me ligado, né? Já vi essa curva dos CPFs descendo mais ainda. Se fosse um aparelho antigo que não é sem fio, você ainda usa na tomada sem força. Mas é verdade, tudo sai do modem hoje em dia, né? Sim, não tem mais essa é uma preocupação que o Reino Unido teve. E lá, os modems de banda larga que tem a saída de telefone, normalmente eles têm bateria embutida. Mas isso não se popularizou aqui pro Brasil e para outros países do mundo. Aí tem o Pix também, né? Que a gente tava falando como ele chegou e tá sendo muito utilizado. Cada mês a gente publica uma nota no Tecnoblog lá, replica a nota do Banco Central, falando de recorde de transferências, mais e mais gente usando o Pix. Hoje em dia todo mundo tem celular, hoje em dia tem conexão com a internet, banco digital, então é um meio de pagamento que realmente deu muito certo. E aí o Josué tava falando, a gente tava conversando sobre será que o dinheiro acaba, né? O Josué contou uma história que ele ouviu lá, que ele presenciou, na verdade. Então, sobre cédulas de dinheiro, né? Dinheiro físico, ou Pix físico, que a galera fala, né? No ano passado, eu tirei férias e fui a Poços de Caldas. A gente foi no museu da cidade. É muito comum que esses museus tenham aquele mostruário das cédulas de dinheiro da história do país. Então você vai vendo ali, né, tipo, desde séculos atrás, vai acompanhando cruzado novo, cruzeiro, tal, e desde muito antes disso, e vem chegando até o real. Nesse mesmo dia que eu tava com a minha esposa, tinha uma excursão escolar também. Então a gente era meio desorganizado, então a gente tava passeando pelo local, vendo ali as coisas, e chegamos nessa salinha que tinha cédulas ali exibidas, e chegou também a turma que tava na excursão. E aí uma menina de, sei lá, uns 11, 12 anos, começa a olhar ali também, ela vira pra uma amiga e fala assim, tipo, admirada: caramba, cara, tinha nota até de R$1. E eu tenho poucos cabelos brancos, mas eu tenho certeza que eles começaram a crescer nesse dia, tá ligado? Porque eu usava aquilo diariamente, porque, saca? Eu lembro, ganhava, a lembrança né? vívida. Tipo, ganhei R$1. E ir no lugar e gastar R$1. E, tipo, a surpresa toda, na verdade, é me deparar com, tipo, caramba, tem uma geração de pessoas que nunca viu aquilo existir, saca? Então, tipo, esse processo de digitalização do dinheiro dos meios de pagamento, cara, fico pensando quanto tempo o Pix físico ainda tem de vida, saca? Cara, aconteceu comigo que era uma nota antiga de R$2 e a pessoa também não conhecia. Caraca. Ali os meus cabelos brancos também começaram a nascer. E a nota de R$10 de plástico, vocês lembram? Nossa, com certeza, maravilhosa. Eu lembro. Eu adorava Uns 500 ela. anos. Foi de 2000, né?
Aquilo Ela era ali... menorzinha do que a nota tradicional, né? Que é, enfim, de plástico. Ela tinha um círculo vermelho no canto que, tipo, tinha uma coisa que você, que você colocava contra a luz, você via que era verdadeira, enfim. É muito maneiro isso. Bom, nessa coisa de notas que pessoas talvez nunca tenham visto, eu nunca vi mais de 200 também. Então, assim, mas eu acho que os motivos são outros. Mas é engraçado quando você para pra pensar, né? Que a nota de R$2 hoje, ou a nota de R$1 hoje, na verdade, ela tem a mesma distância. Eu não consegui achar um paralelo aqui, porque em 1965 era o Cruzeiro, mas era o primeiro Cruzeiro, não era o Cruzeiro que teve no final dos anos 80. Então, imagina quando você estava em 95, você imaginar em 65, a distância é a mesma, saca? Quando você coloca lado a lado ali, são 30 anos. Então, faz sentido realmente. A gente tá velho, cara. A criançada nunca viu isso mesmo. E a nota de R$1 você paga R$200 no Mercado Livre hoje em dia, pelo menos. Como eu falei, eu me mudei pro interior e nesse contexto de interior, de cidade pequena, o dinheiro em papel, o dinheiro físico, tem sido um pouco mais presente, assim, na minha vida. Porque, por motivos culturais, né, tem lugares do Brasil que só aceitam dinheiro. Tem um lugar aqui na minha cidade que não aceita nem Pix. Assim, tipo, Pix, cartão, nada, só dinheiro. E numa emergência, a gente tive que comprar uma coisa lá, entendeu? Que uma coisinha, era um caninho, assim, pequeno, que só tinha lá e, tipo, tive que sacar dinheiro no caixa eletrônico, que é outra tecnologia antiga. E tive que ir lá comprar. E uma outra situação que de vez em quando acontece é que aqui na cidade, para ir para a cidade mais próxima, a cidade que é um pouco maior, é mais fácil de van. Então tem as vans que ficam paradas e levam a galera. Tem vans que não aceitam Pix, que ficam com... Tem uma plaquinha lá, não aceito Pix. Então também tem que sacar o dinheiro pra pagar a passagem. Aqui as vans já tem o cartãozinho do bilhete único, elas são regularizadas, aí você bota o cartãozinho então, lá. Aqui também, só que eu não fiz ainda o cartão do bilhete único. Ah, tá, beleza. Mas, cara, esse lance do dinheiro físico em cidades menores e tal, beleza, no Brasil, mas eu acho que o Brasil ele ainda é bem avançado nesse sentido, porque as capitais, elas aceitam muito. Eu fui pra Santiago uma vez, Chile, e lá eles não aceitam tanto, né? E é muito doido, assim, não aceita cartão, não aceita... É dinheiro, tem que ser dinheiro. E aí você vai... É muito ruim, é muito doido, porque você tem que ficar fazendo as conversões ali na cabeça, tipo, é tão mais prático você ir com um cartão e passar nas coisas, né? Mas, e como é uma capital, você pensa, não, vai aceitar, vai ser igual, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E não né? Isso é muito louco, essa diferença, assim, e o quanto o Brasil é avançado, pelo menos nas cidades maiores, nesse sentido, assim, na digitalização das coisas, né? No cartão, no Pix. O Pix, principalmente, é uma referência, né? Então, é muito, muito louco pensar nisso. Mas isso tem um pouco a ver também com a velocidade de adoção da tecnologia. Eu tava vendo um pouco essa questão internacional. Nos Estados Unidos, o pessoal sempre zoa, né? Que lá você vai passar cartão, até um tempo atrás, era o cartão fita magnética que você passava e tinha que assinar o comprovante ali, né? Então, o Brasil já estava usando o chip de você inserir o cartão e nos Estados Unidos ainda você tinha que assinar. Agora a Apple Pay já meio que tá mudando isso também. Mas nos Estados Unidos, o cartão de crédito nesse formato, ele substituiu o dinheiro mesmo, né? Foi uma coisa que quando saiu, era uma super tecnologia, olha isso aqui, né? O dinheiro do futuro e tal. Então, foi muito adotaram muito rápido. Na China, por outro lado, eles não fizeram esse movimento. Eles foram direto pro QR Code, que é mais avançado. Então, hoje em dia, a China não consegue sair do QR Code, ela ainda tá um pouco dependente do QR Code, por conta disso, eles já chegaram no QR Code. E o Brasil chegou atrasado. Então, ele já chegou no cartão com chip, agora a Apple Pay meio que nivela tudo, Apple Pay, Samsung Pay, né, os da China também, que tem pelo WeChat. E a gente vai ter agora também o Pix por aproximação, então vai ficar muito próximo do que a gente usa com o cartão. A galera tava falando, é o débito, isso já existe, é o débito. A galera comentando. Mas é exatamente isso, né, gente? Pro consumidor não tem diferença nenhuma do débito. Mas pro lojista, em taxa, tem uma diferença significativa, viu, gente? Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você se identificou com alguma das tecnologias que a gente citou hoje? Ou você utiliza alguma coisa ainda que, sei lá, o mundo já matou, mas
você ainda acha legal, você ainda acha útil. Manda pra gente seus comentários no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @lucasbraga, @Josué de Olive no Twitter e Josué de Olive _ no Threads. E @a_ Ana Marques. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.